Para você que gosta de investir no ETF, nesse vídeo eu montei uma carteira só de ETF e acreditem, um potencial de retorno de 20% ao ano. Meu nome é Lucas e seja bem-vindo a mais um vídeo do Irmãos Investidores. Então galera, vou começar aqui a separar e explicar um pouquinho dos ETFs que eu vou colocar na minha carteira. Vou separar aqui em ETFs de renda fixa, ETFs de renda variável e ETFs também de investimentos alternativos que são em criptomoedas. Os ETFs em renda fixa, eu selecionei aqui dois ETFs muito interessantes para você conhecer. O primeiro deles é o DEB11, DEBB11. Esse ETF segue um índice chamado Índice Teva Debentures, que ele combina as principais debêntures do mercado de capitais. Ele vai pegar ali debêntures que têm liquidez, com valor relevante, que tem negociações ativas e vai combinar toda essa carteira como se fosse uma pequena parcelinha de cada debênture existente no mercado de hoje. Só para você ter uma ideia, isso aí gira cerca de 200 a 300 debêntures, então são pelo menos 200 ativos você investindo nesse ETF, com um potencial de retorno médio, historicamente, quando a gente olha, de cerca de CDI mais 2%. Imaginando que o CDI médio histórico gira na casa de 10, 11%, CDI mais 2%, esse ETF tem uma expectativa de retorno no longo prazo de 120 a 115% do CDI de uma remuneração bruta. A vantagem é que você está investindo aqui em várias debêntures, um fundo aqui extremamente diversificado, bem gerido, você tem exposição ao crédito privado que te dá mais retorno do que um CDB de 100% do CDI. O gestor desse ETF é o BTG, um grande banco extremamente robusto que nos dá conforto de investir nesse ETF. A taxa de administração desse fundo é de 0,6% ao ano, extremamente baixa, e, portanto, um ETF bem robusto, bem interessante para a gente começar a nossa exposição em renda fixa nessa carteira. O segundo ETF que eu quero falar é o ETF que vai seguir uma cesta de tesouros IPCA, te provendo proteção contra inflação, também em renda fixa, que é o B5P211. Ele vai seguir o índice do IMAB5, ou seja, são títulos do Tesouro IPCA com vencimento até 5 anos. O gestor desse fundo é o Itaú, o maior banco do Brasil, extremamente rentável, robusto e seguro, e o fundo tem uma taxa de administração de 0,20% ao ano, bem baixo e bem interessante. Com esses dois fundos a gente encerra a nossa exposição à renda fixa e vamos passar para a exposição em renda variável, de forma a equilibrar a nossa carteira com um percentual em renda fixa e também em renda variável. O primeiro fundo que eu quero falar aqui é o IVVB11, ou seja, ele vai seguir as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. Ele segue o índice do S&P 500. Lembrando que esse ETF te expõe à exposição cambial, ou seja, o S&P rendeu 10% ao ano e o dólar ficou 10% mais caro, esse ETF vai te dar 20% no ano. A vantagem é que você também se expõe ao dólar, como se você estivesse investindo em dólar também. E, historicamente, o dólar é extremamente rentável. A gente sabe que no Brasil ele cada vez está mais caro, então você se expor também a esse tipo de ativo também é interessante. A gestora desse fundo é a BlackRock, uma das maiores gestoras de investimento do mundo. Só para você ter uma ideia, os ativos sob gestão dessa gestora superam $1 trilhão. É um absurdo. A taxa de administração desse ETF é de 0,23%, extremamente baixa. O segundo ETF em renda variável, que é muito interessante a gente ter exposição, é o NASD11, NASD11, onde a gente vai se expor ao índice do Nasdaq 100, ou seja, 100 maiores empresas de tecnologia da Bolsa Americana. Então é um subconjunto do S&P. Todas as empresas de tecnologia que tem também no S&P vão compor esse índice do NASDAQ 11, cerca de 100 ações focadas em tecnologia. Google, Apple, Microsoft, Nvidia, Broadcom, Cisco, são dezenas de empresas e a maioria delas você já ouviu falar, você conhece porque elas dominam o mercado de rede social, meio de pagamento, tecnologia, informática. Então você está investindo em empresas de grande valor. Quem gera esse fundo é a XP, a maior corretora de investimento do nosso país, o que nos dá uma extrema segurança de confiar na gestão desse ETF. A taxa de administração desse fundo é de 0,3%, também bem competitivo. E aí, meus amigos, você já tinha ouvido eu falar em algum desses ETFs? Escreve nos comentários se você ficou com alguma dúvida ou não conhecia. Tem algum outro ETF que você já ouviu falar e tem que estar nessa carteira? Escreve aí também.
Agora vamos passar para o terceiro e último ETF de renda variável, que a gente vai se expor ao ouro. O ouro ele é muito conhecido por ele dar uma proteção contra as grandes crises globais. A gente observa historicamente, quando o mundo está passando por uma crise global, por exemplo, a pandemia, guerra na Ucrânia e na Rússia, guerra no Oriente Médio, todas essas guerras que impactam as economias globais, não só um país, o ouro geralmente ele valoriza. Por quê? Porque os investidores globais aumentam a sua aversão ao risco, ou seja, as economias estão mais arriscadas, com mais medo de perder dinheiro, então eles se remetem, guardam esse dinheiro e investem em ouro, a principal reserva cambial do mundo. Então é importante a gente ter esse tipo de proteção, uma vez que a gente também está se expondo a empresas globais, que é o S&P 500 e o Nasdaq 11. Então a gente consegue também equilibrar essa exposição em renda variável global / americana com a nossa exposição também em ouro. O ETF é chamado de Gold 11, Gold ouro em inglês. E esse fundo é gerido também pela XP, uma grande corretora extremamente robusta que nos dá a garantia de esse fundo estar sendo bem gerido. A taxa de administração desse fundo é de 0,3% ao ano, também bem baixo. E por último, e não menos importante, vamos para o nosso sexto ETF que vai compor a nossa carteira, que é um ETF que vai seguir o Bitcoin. Então, dentro da categoria de investimentos alternativos, aqui, criptomoedas, a gente vai se expor a esse tipo de ativo, pois também é interessante ter pelo menos um pouquinho na nossa carteira desse investimento. Então a gente sabe que o Bitcoin historicamente tem retornado no longo prazo valores impressionantes. Quando eu pego os últimos 10 anos, é cerca de 80% ao ano o retorno médio anualizado desse longo perfil aí de retorno no tempo, mas existe uma volatilidade imensa, existe um risco imenso de você ter sim um risco aí de perder seu dinheiro ou cair muito de um ano para recuperar só anos depois. Então essa é a classe mais arriscada da nossa carteira, é a pimentinha, por isso a gente vai ter uma posição controlada nesse ativo. A gestora é uma das maiores gestoras focadas em criptomoedas, chama Hashdex, que também nos dá conforto de confiar na gestão desse ETF. A taxa de administração desse fundo é de 0,7%, uma taxa um pouquinho acima da média, mas por envolver uma gestão de um fundo atrelado a criptomoedas, que envolve também o seu risco ali de contraparte, de processo, etc. Por isso essa taxa aqui um pouco acima da média. E aí, meus amigos, o que você achou desses 6 ETFs que a gente selecionou aqui para sua carteira? Tinha algum ETF que você não tinha ouvido falar? Escreve aí nos comentários se você gostou, se não gostou, ou se você sugeriria um novo ETF para a gente também considerar na nossa carteira focada só em ETFs. Agora, vamos olhar um pouquinho do retorno desses ETFs para a gente entender como funciona aqui o perfil de risco e retorno de cada ETF. Depois a gente vai passar para a construção da carteira, brincando um pouquinho com as posições em cada ETF e quanto isso impactaria o retorno da carteira consolidada. Vamos ver aqui no computador. Eu vou entrar aqui na nossa ferramenta muito interessante, chamada Mais Retorno, para a gente olhar um pouquinho isso aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Primeiro o nosso DBB11. DBB11, a gente digita ele aqui, a gente tem exatamente essa curva aqui. Então veja que tem alguns dias aqui que tem uma certa volatilidade, mas é uma curva bem controlada, com pouca volatilidade. Quando a gente compara com o CDI, a gente tem uma curva aqui dessa magnitude. Então, nesses últimos 3 anos e pouquinho, esse nosso ETF deu 39,5 para 36,2, ele deu cerca aqui de 110% do CDI, uma relação interessante e acima do CDI, que a gente quer ir um pouquinho mais de risco para melhorar a relação da nossa carteira. Lembrando, quando eu entro aqui também no site desse ETF, é legal a gente olhar também, então eu digito aqui DBB11, vamos entrar aqui ó, no BTG, é a gestora desse fundo, e vamos olhar aqui um pouquinho. Então, ó, veja, que esse ETF ele vai seguir esse índice do mercado aqui, criado pela Teva Índices, que ele vai representar o desempenho médio das debêntures indexadas ao CDI. Sempre bom lembrar que quando você investe no ETF, você tem a diversificação elevada, flexibilidade para poder entrar e sair sem precisar comprar ou vender vários ativos, tudo isso é só uma cota desse ETF. Você tem uma simplificação de todo esse processo, transparência, todo ETF tem seu site para você montar a carteira, etc. E os custos também são baratos, pois o gestor só replica um índice, ele não tem nenhum tipo de risco envolvido em selecionar quais ativos entrar ou não, ele só vai seguir esse índice, então ele cobra custos de administração bem baixos.
Então, quando a gente aqui na visão geral, então tem aqui toda a informação desse fundo. Vamos olhar aqui, ó. O que eu gosto de olhar aqui também é a composição. Vamos olhar aqui quem que está compondo esse índice. E aqui a gente tem, ó, por exemplo, uma debênture, né, que o ticker, o código da debênture, OMGE, né, um ativo aqui da, se não me engano, é Omega Energia, tem aqui um peso de 0,43% em uma cota desse fundo. A gente vê aqui, ó, posições que não superam 2%. Então é extremamente diversificado. É uma cesta gigantesca, tem 26 páginas. Sim, esse fundo ele vai investir em várias debêntures do mercado. Vou passar agora para o IMAB5 e olhar um pouquinho mais o retorno da cota desse ETF. Então, quando eu olho o nosso mais retorno, eu vou observar o seguinte. Eu vou aqui, ó, B5P211. Esse cara aqui, ó, Itaú de Itinal, IMAB5, ele vai seguir o próprio IMAB5, a gente adiciona aqui na nossa comparação. Então a gente observa aqui, ó, que historicamente, nesse período específico, desde 2022, o próprio IMAB5, ele não está com uma renovação tão interessante, porque teve aqui algumas questões de marcação ao mercado dos títulos de Soro IPCA, que estão deixando essa cota um pouquinho mais pressionada nesse histórico recente. Agora eu vou ampliar esse prazo para a gente entender qual que é a curva de renovação num longo histórico do IMAB5, para ver se ele bate ou não o CDI. Vamos ver aqui. Eu vou tirar esses caras, que eles vão me limitar um pouquinho na janela de tempo, e eu vou adicionar o IMAB5, que é o nosso índice de referência. Então aqui, ó, IMAB5, vou adicionar ele aqui. E a gente tem que, justamente no histórico mais longo, veja, mais de 10 anos aqui de comparação, a gente tem que o IMAB5, ele teve uma renovação acumulada de 1.161% acumulado, versus um CDI de 803% aproximadamente. Isso significa 144% do CDI. Então, se expondo ao B5P211 no longo prazo, você tende a ter uma remuneração muito acima do CDI, até inclusive acima do próprio BEB11. Agora, passando para o IVVB11 e o ETF de Nasdaq e ouro, a gente vai olhar também tudo junto para a gente ter uma ideia de mais ou menos como se comportou o retorno acumulado desses ETFs no longo prazo. Vamos ver aqui. Então, quando eu venho aqui, eu gosto de olhar numa outra plataforma que ela vai me ajudar a entender o perfil de variação desses índices listados na Bolsa Americana. Eu vou digitar aqui, ó, primeiro, o nosso S&P 500, que é o IVVB11 que ele vai seguir. E aqui é o seguinte, eu vou pegar aqui um histórico interessante, aqui é muito longo, vamos pegar os últimos, pelo menos aqui, 10 anos, vou pegar aqui de 25 a 2015, né? A gente observa aqui, ó, que em dólares, né, o S&P 500 nos últimos 15 anos aproximadamente te deu 208%, ou seja, triplicando o seu capital. Eu vou colocar isso em reais, a gente teria uma remuneração de 700%. Mais um significa que seu capital teria multiplicado por 8 vezes nesses últimos 10 anos investindo no IVBB11. Eu não preciso nem falar que isso é extremamente alto e muito acima do CDI. Só para a gente ter uma ideia, o CDI nesses últimos 10 anos, eu vou aqui colocar S&P em reais, justamente isso que eu quero olhar, e vou comparar com o IMAB e o CDI. Então eu vejo aqui, ó, nos últimos 20 anos, vou até diminuir aqui um pouquinho o prazo, vou colocar aqui nos últimos 10 anos para não ficar tão longo a nossa janela. A gente tem aqui, ó, que historicamente o S&P em reais, representado pelo IVVB11, teria te retornado 478%, muito acima do IMAB, e o IMAB também muito acima do CDI. Então esse investimento em renda variável, obviamente, tem que te dar um retorno maior do que a renda fixa, com maior volatilidade. Então veja que o IMAB11 e o nosso ETF de debêntures, ele tem uma volatilidade muito menor, uma curva aqui bem mais retinha. Já o IVVB11, Nasdaq e ouro, existe uma volatilidade por ser renda variável. Então aqui, para falar do nosso Nasdaq 11, eu vou só adicionar o índice do Nasdaq 100, que é o nosso ETF representado pelo NASI 11. Então se eu colocar aqui, ó, na mesma escala de tempo, então aqui, olhando em reais, eu tenho que o meu S&P, que é o azulzinho, né, tá aqui em azulzinho, rendeu 691% no acumulado nos últimos 10 anos, mais ou menos, e o Nasdaq 100 muito acima disso, quase 2 vezes mais do que S&P. Então, é uma exposição muito interessante. Óbvio, tem mais volatilidade, a gente vê aqui uma certa volatilidade maior, até seguindo muito em função do S&P. Lembra que é um subconjunto do S&P focado em empresas de tecnologia, então tem um perfil de risco de volatilidade parecido com o S&P, só que como são empresas mais arriscadas, que envolvem um crescimento a longo prazo, existe mais volatilidade, no entanto, compensada pela maior remuneração histórica.
Então, historicamente, um retorno aqui muito acima do S&P, o que também é atrativo para a gente ter na nossa carteira. Agora, vamos passar para o ETF do ouro, que é o Gold 11. Como ele não tem tanto histórico, esse ETF, mas ele segue o ouro, vamos olhar aqui o indicador do ouro no longo prazo para a gente entender como funciona essa remuneração. Se eu adicionar aqui o ouro, Gold, vou adicionar aqui esse carinha aqui e sempre, né, na mesma escala em reais, que é o que a gente está expondo aqui. Então a gente percebe que mesmo nos últimos 10 anos, sendo um ativo de reserva monetária muito utilizada por todos os países, ou seja, um risco relativamente baixo, olha o nível de remuneração que ele deu aqui. Historicamente, perto aqui dos últimos 10 anos, desde 2015, a gente tem uma remuneração de 472% para o ouro em reais, que ficou ali um pouco abaixo do S&P, não ficou tão abaixo. Lembra que é só investir no ouro, é uma reserva de valor extremamente segura, globalmente reconhecida, risco baixo, embora possa ter essa volatilidade da commodity, né, que é o ouro. Eu vejo que é uma remuneração competitiva com risco baixo. A volatilidade aqui do ouro, ela, se a gente olhar aqui as variações ao longo do tempo, elas têm aqui um perfil mais controlado do que o S&P e do que o Nasdaq. Então, assim, é uma categoria muito interessante, onde ela diminui o risco de uma renda variável, mas também entrega retornos extraordinários. Por fim, meus amigos, vamos olhar aqui também o perfil de retorno acumulado do Bitcoin para a gente entender se investir nesse ETF faz sentido ou não. Vamos ver. Então, se eu colocar nessa mesma escala, eu já sei disso, mas obviamente vai estourar aqui a nossa consideração. E aí acontece isso aqui que eu estava falando para vocês. Quando a gente pega nos últimos 10 anos, veja que no comparativo o Bitcoin deu aqui absurdos 38 mil vezes em reais se você tivesse investido em Bitcoin nesse ETF. Claro, esse ETF ele não tem todo esse tempo, tem cerca de 4 ou 5 anos, mas ele vai sempre seguir o preço do Bitcoin. Então, quando a gente olha aqui no comparativo de outras rendas variáveis, né? Inclusive aqui é uma categoria diferente, eu nem posso falar de renda variável, já é um perfil aqui de investimentos alternativos que envolvem criptomoedas, a gente tem um potencial de retorno aqui extraordinário. Ah, Lucas, significa que isso aqui vai continuar, vai ser sempre assim? Claro que não, mas no longo prazo, dando ali paciência para esse tipo de investimento de pelo menos 5 anos, é muito improvável que o Bitcoin não vá te entregar um retorno interessante em uma janela de 5 anos. Ah, agora se você quiser sair no ano seguinte ou não ter a paciência de esperar, você pode sim ter uma perda considerável. Tanto é que a gente olhar aqui historicamente, eu vou fazer um exercício bacana. Nas janelas de 5 anos, a gente vai observar que não tem nenhuma janela de 5 anos na história do Bitcoin que você não tenha ganhado dinheiro. Então, por quê? Vamos olhar aqui, ó. Em 2021 bateu o pico, depois teve um outro pico, mas depois caiu. Perceba que 2021 até 2024, cerca de 3 anos, o Bitcoin voltou a subir, ou minimamente estava com o mesmo preço que você comprou. Ou seja, nessa última janela recente, em 5 anos você teria ganhado dinheiro. Na última janela, vamos tirar aqui todos os outros para a gente poder observar melhor. BTC em dólar. Mesma coisa aqui, ó, se a gente olhar o último período até aqui, ó, o último grande pico. Então, se eu expandir, ó, a gente observa que 2018 bateu o pico aqui final de 17, depois ficou aqui bem de lado até aqui. 2020 deu aquela salto extraordinário ali pós-pandemia e você teria ganhado dinheiro também depois de 18, basicamente 17, 18, 19, 20, em 3 anos teria te dado um retorno extraordinário, ou seja, respeitando novamente uma janela mínima de manutenção dessa posição nesse investimento por pelo menos 5 anos. E aí, meus amigos, ficou claro um pouquinho do perfil de retorno de cada ETF aqui, como se comporta, o histórico, se é renda fixa ou não e os riscos envolvidos? Agora vamos brincar um pouquinho de como a gente vai construir a melhor carteira usando esses ETFs.